Amigos e amigas, eu sou o Jorge Soruco e este é o Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, que chega ao seu 4º episódio. Um programa para todos que se interessam por futebol, bebidas e gostam de preparar seus assados na brasa. Junto com Ricardo Bueno e Paulo Trindade, faremos um bate-papo semanal, discutindo assuntos relevantes do futebol. E aproveitamos o espírito do esporte bretão, de congraçamento, para conhecer mais sobre bebidas, variedades, drinks, aspectos culturais e processos de produção. Como sempre, traremos dicas para o seu churrasco dominical, falando de cortes de carnes, de facas, preparos, acompanhamentos e tudo mais que pode enriquecer este sagrado momento. No programa de hoje, vamos conversar sobre a indústria do futebol de várzea. Quem estará conosco, Ricardo Bueno? Pois, meu amigo Soruco, o nosso desafio é a cada semana melhorarmos o nosso cardápio, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos receber no nosso programa o Bernardo Ibargogen, que é filho do meu querido amigo Atílio, lá da gloriosa Santana do Livramento, fronteira com a Rivera, fronteira seca com o Uruguai, que vai nos falar sobre os segredos, mistérios e dicas sobre carne de ovelha. É uma dificuldade acertar uma ovelha. Eu não sei, tu acha? Então nós vamos falar com ele sobre isso, tu já aproveita e dá o teu pitaco. E no nosso quadro sobre bebidas, a gente vai bater um papo com o queridão Thales Ferreira, que é do Bar do Espartano, e vai nos dar uma dica de como é um kit básico de equipamentos e de bebidas que a gente precisa ter em casa para fazer aquele drink esperto e moderno. É uma boa mesmo. É sempre bom saber fazer um drinkzinho especial para receber os amigos. Então tu tá gostando do programa, Soruco? Tá maravilhoso. Que já beleza. tô lambendo os beijos. Fico satisfeito. Vai ter ovelha ensopada? Futebol, trago e assados. Clube FTA. Meu caro Bueno, em termos de futebol, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a indústria do futebol de várzea. Quem são nossos convidados? Olha, hoje a mesa aqui tá de peso, hein? No bom sentido, porque eles são tudo boleiro. Nós vamos conversar com o queridíssimo Jarbas Almeida, que é presidente do Rangers, importante agremiação do futebol de várzea, e com meu querido amigo Kleber Grabowska, que fazia séculos que eu não via o Grabowska, que até onde eu estou informado é presidente do Labar, tem gravado vários programas de rádio em plataformas de streaming e segue diretor da FM Cultura. Confere, o mais importante é ser o presidente do Labar, cara. Claro, mas eu citei as outras coisas aqui só por dever de ofício. É verdade. E o Sorucão, hoje o nosso manager aqui do programa, o head comercial, Paulinho, vai estar conversando, porque o Paulinho é um homem da bola da várzea também. Justamente. Então hoje... Atua pelo Rangers, né? Atuo pelo Rangers, sou campeão em cartões vermelhos e estou aí para fazer uma colaboração com os amigos. Isso não me surpreende, te conhecendo há tanto tempo. Eu queria falar um pouquinho sobre falsidade ideológica, né? Sim. Porque o Paulinho, ele é conhecido como Pelé. É verdade, Paulo Pelé. Eu fiquei sabendo. É verdade. Inclusive, parece que ele usa uma camiseta que diz assim: Prêmio Belfort, eu fora, é isso? Não, é pela performance. É pela performance. Mas, gurizada, se vocês me permitem aqui, vocês vão falar muito mais do que eu hoje aqui. E eu vou... Essa é boa, hein? Vamos ver na prática. Eu quero ver na prática. Nós temos uma surpresinha. Nós queremos começar o programa mostrando para vocês um depoimento aqui. E a partir disso, a pauta vai seguir livre. Buenas, meus amigos. Prazer estar falando com vocês. Um abraço para essa turma fantástica do Futebol, Trago e Assados. Que nome fantástico. Parabéns pela criatividade. Parabéns também pela abordagem do tema futebol de várzea. E o nome de vocês combina muito bem com esse assunto, porque a várzea é futebol, obviamente, mas é trago e é assado, é um pacote, não é só futebol, aí é que tá. Kleber Grabowska, meu grande amigo, puxa vida, o que o Kleber me ajudou na Rádio Gaúcha é como se fosse um pai dentro da empresa para mim, reconhecendo sempre o meu trabalho, me valorizando. Agradeço eternamente ao Kleber. Jarbas, um abraço para ti, para toda a turma do Rangers,
E abraçando a turma do Rangers, eu abraço todos os times que jogam aí o futebolzinho de várzea, o futebol amador, que eu respeito tanto, assim como eu respeito também os times do interior do estado, divisão de acesso, terceirona, os que estão disputando o Campeonato Gaúcho. Enfim, meus amigos, é o seguinte, o que o futebol de várzea representa para mim? Poxa vida, não representa só futebol, como eu falei rapidinho aqui na abertura, não é só futebol mesmo. É o ritual, o que eu curto mesmo é o ritual, desde as mensagens nos grupos de WhatsApp, vocês que têm times aí sabem do que eu tô falando, a semana inteira, mensagem pra cá, pra lá, não só de futebol, aquele monte de bom dia já no início da semana, bom dia pra cá, bom dia pra lá, e aí vai, aí toma um rumo aí incerto, né? Às vezes é dupla Grenal, às vezes não é nem futebol, são outros assuntos. A questão da amizade, né? Solidariedade, quando tem uma notícia não muito boa, enfim, todos se ajudando. Bom, e aí no dia do jogo, né, aquela chegada, um bate-papo, vestiário, fardar é muito bacana, né, botar chuteiro, uniforme, a velha frescura de quem usa 10 e tal. Poxa, a convivência é extremamente saudável, né? Você sabe muito bem. Bom, e aí o jogo, que é muito bacana, óbvio, né? Pra quem gosta, pra quem joga aí, é muito bacana. Alguns dias a gente vai bem, outros dias vai mal. Eu chego ao ponto de, quando eu vou mal, assim, larguei. Não dá mais, não tô conseguindo. Aí, quanto menos espera, tem um dia que tu joga bem, vai pra casa super feliz, né? No meu caso, eu jogo com o meu irmão no Renner, em Montenegro, então depois dos jogos, a gente sempre comenta, e aí, como é que eu fui? Tu foi bem nisso, tu não foi bem naquilo, e, é a tal da resenha, né? É a tal da resenha tão saudável. E depois do jogo, eu não sei se não é melhor que o futebol, hein? Que é aquele assado, não tem dúvida, né? Aquela gordurinha pingando do churrasco, né? Que eu costumo fazer até o som na Rádio Gaúcha, né? Aquela gordurinha pingando e o cheirinho do churrasco já pegando no finalzinho do segundo tempo. E aí, cervejinha pra cá, cervejinha pra lá, amizade, comentar sobre o jogo, falar sobre outras coisas. Bom, e depois na outra semana tem de novo, depois de novo, e é praticamente uma família, né? É uma outra família que todos nós temos e que, sem dúvida nenhuma, isso é sinônimo de felicidade, né? É uma das coisas importantes das nossas vidas, porque o futebolzinho oxigena o cérebro, nos deixa felizes, né? E é isso, pra mim esse ritual aí não tem preço, é um combo, não é só a bola, não são só os 90 minutos, mas é tudo isso e amizades que vão cada vez se fortalecendo, né? Como essa que eu tenho com meu grande amigo Kleber Grabowska e meu grande amigo Paulo Trindade, meu zagueirão habilidoso, técnico e líder, né? Organizando o time lá de trás. E o Kleber também. O Kleber é um pouco mais viril, mas temos que respeitar também, né? Cada um com seu estilo. Um abraço! É isso aí, gurizada. Bola ao centro, tudo com vocês. Não sei se ele tá falando das mesmas pessoas, né? Eu acho que ele trocou aí, Clebinho. O que tu acha? Segue a fake news, Kleber, né? Assim, o Colin, ele tem duas coisas interessantes desse mundo de quem faz, né? Que é o sonho de ser atleta, né? Isso tá ou teve na cabeça de todo mundo que joga uma bolinha ou começa a jogar, né?
E o pós-jogo, né? Porque depois que termina o jogo, pouco interessa o resultado, se tu jogou bem, se tu jogou mal, né? O que interessa é a parceria, né? E é isso aí que firma, né? Eu até estava conversando com o Nego do Vila Cristal. Vila Cristal é um dos times mais antigos da Várzea de Porto Alegre. Até pedi para ele gravar um depoimento. Tem 75 anos, né? É um clube lá da Zona Sul de Porto Alegre. Eles tinham campo, eles tinham patrimônio, né? E como uma coisa ficou diferente hoje na Várzea, né? A gente reclamava que tinha que ir até lá onde é o Olímpico. O Maitá, lá o Campo dos Padres. Tu tem que jogar lá no Maitá, cara. Hoje, né? Hoje pra tu achar um campo, tu vai pro Lami, tu vai pra Canoas, né? Verdade. Aí a gente achou um campo em Gravataí. Para chegar até Gravataí, lá no antigo campo da Caixa d'Água, a gente gastava 35 minutos, né? Ia pela Freeway, né? Disse, pô, vocês vão até Gravataí mais 35 minutos de carro. Tá razoável. Beleza. Hoje a gente vai jogar no Lami, a gente sai aqui do centro, sai da cidade de baixo, leva quase 1 hora, né? E tá feliz porque a gente tá em Porto Alegre, a gente tá fazendo o sacrifício, mas esse panorama do futebol de Várzea, ele mudou consideravelmente, né? Então, e ainda bem que tá mudando, porque mudança é transformação. Isso, eu já ia te é bom. perguntar, sabe, mudou para melhor, hein, o Jarbas? Aí entra na... Não, eu ia fazer bater essa bola, nós estávamos falando de campo, né? A gente teve um período, hoje onde é a arena do Grêmio, nós locava exatamente onde é a arena ali no campo, nos campos do Humaitá ali, né? Tinha vários campos dos Padres. Eram 11 campos ali, mas o ponto geográfico da arena é exatamente onde era o nosso campo que nós locávamos. Aí dali... alguns malucos do Rangers, né, resolveram dar um passo maior, porque o futebol da Várzea a gente sempre faz com a nossa colaboração, né, com a nossa verba. O nosso patrimônio é o atleta, é a mensalidade, é aquele que se identifica e colabora, muitas vezes não joga, mas quer ir. Eu sempre brinco com o meu pessoal lá dizendo que o futebol ele é a nossa terapia, né, do final de semana. Porque todos nós temos os nossos compromissos durante a semana, os estresses da vida, as suas funções. E quando chega o dia do futebol, que nem o Rafael comentou, é uma expectativa, realmente, uma adrenalina, né? Para encontrar parceria, bater papo, jogar aquela bolinha tradicional. E dali nós viemos por Força e Luz, né? Saímos lá do campo do Humaitá, eu digo, mas vamos, porque em valores era algo assim absurdo, né? Para um futebol de várzea. E ficamos até o fechamento do Força e Luz, né? Depois o Força e Luz foi vendido. E aí nós entramos num outro problema, achar um campo, que aí vem no que estava comentando, que é referente aos locais. Nós somos daqui de Porto Alegre. A logística. Né? Somos aqui do Menino Deus. Então a logística de ir, e onde é que vamos jogar? Aí nós começamos a procurar campo, tentar achar campo, né? Passou, se não me falha a minha memória, uns 2 anos, nós não conseguimos enraizar em lugar nenhum. Né? Ficamos procurando, até que amigos, moradores de Canoas, né? Naldo, Daniel, pessoas que são lá da região, nos apresentaram o Frigosul e a possibilidade de ter um horário lá. Estamos lá até hoje. Isso faz quanto tempo? Já está fazendo, se não me falha a memória, que vai me trair com certeza, mas uns mais de 10 anos. Mais de 10 anos. 12, eu ia chutar 12 aqui, mas é mais de 10 anos que a gente está lá. O Rangers foi fundado em que ano? Nós somos de 1975, estamos fazendo, vamos fazer em junho 47 anos. E o Ranger é daqui, Barbedo, Botafogo, nós somos dessa região aqui, né? Então, a história do Ranger... Eu morei toda a minha vida no Menino Deus, eu devo conhecer uns caras aí. Com certeza, tem muita gente, tu vai conhecer o Paulo Henrique Amorim, sim, o português, falecido já, né? Que era aqui também... Não no Rangers, o português, dentro dessa linha de... que nós estamos falando de ajudar, ele era um ajudador. Algumas vezes participou conosco. Meio mecenas, assim, um cara que apoiava. O nosso grande pensador, que até hoje ainda... Cartola. Que até hoje ainda está presente e é o nosso, vamos falar assim, o nosso mestre, né? É o Carlos Alberto Rousselet, mais conhecido como Sabiá. Né? Sabiá. Grande Sabiá. O Sabiá. E aí nós temos vários outros amigos também mais antigos, né? Nós temos atletas lá de 60, de 70, né? Que nem a gente brinca, só joga na barbada, né? Mas eles jogam, quando tem
O cara que gosta da várzea, ele joga até com 80 anos, né, se tu deixar. Então, assim, fazendo um saudoso desses campos maravilhosos, aí vamos lá para a Zona Sul, né, que também tem outros campos, Lavoura, né, então todos esses detalhes vem a peregrinação do time da várzea, né, até tu achar, e tu precisa te organizar, porque a gente, por exemplo, hoje, ter o nosso clube com 47 anos, eu vou dizer para vocês assim, existe um pouco de brincadeira, de diversão, mas tem muita seriedade, né? Tem que ter planejamento, o nosso maior patrimônio hoje é os nossos atletas, né? Porque eles são os mensalistas. Aí já estou emendando um assunto no outro, mas... Isso é importante, né? Porque eu falo uma coisa lá no La Barca, que é a nossa maior vitória é fechar a temporada com o grupo. Né? Ninguém sai, né? Se tem um problema, não posso pagar, e isso acontece, né? Porque a pessoa está desempregada, claro. O grupo leva, né? Mas que seja transparente, só tô apertado, me ajudam, como é que é? E também da mesma maneira, assim, ó, tu não tá no nosso perfil, né? E raramente a gente só deu pra ti, pega tuas coisinhas, vai embora. E a nossa maior festa é terminar a temporada só. Mais uma vez, a gente tem de 23 a 27 atletas, né? Conseguir fechar com essa turma, acho que é a grande conquista, porque isso é que faz a fidelidade, a parceria. Tá todo final de semana ali, acho que isso é... E o La Barca é de que ano, Flávio? O La Barca é a dissidência da dissidência, né? Então, deixa eu ver. É a dissidência da dissidência. É assim, porque tudo começou com o Clube Atlético Porto Alegre, Real e Valoroso, né? E onde eu comecei a brincar de jogar futebol. Aí, o amigo que me levou pro Porto Alegre foi o fundador do time, ele foi excluído do time. E aí eu fiquei por último lá, marcando o jogo, né? Sempre esse perfil de plantão de estúdio organizado, coordenador, coube a mim organizar os negócios. Aí eu fiquei desgostoso. Pô, mandaram embora meu parceiro, né? Daí eu disse, meu padrinho? Eu não quero mais sair. Aí, no sábado que eu não ia jogar, o adversário deu um cachorro. Daí eu fiquei com o filme completamente queimado. Eu disse, não tem mais ambiente pra jogar aqui, né? Aí esse Clube Atlético Porto Alegre virou perimetral. Né, virou perimetral, que né, tem um monte de tempo aí. E esse meu amigo que me levou pro Porto Alegre, da Dagoberto, ele jogava num outro time. Eram dois times que não tinham 11. Então, todas as que eles jogavam, era 9 contra 9, 10 contra 8, aquele negócio, né? Me empresta um aqui. E aí eles vamos fazer o seguinte, vamos fazer todo mundo. Mais fácil. Vamos fazer uma fusão. Aí surgiu o tal do Copa, que é Clube Organizado por Amigos. Né? E lá no Copa deu um desentendimento, não quero mais, né? É o estresse, né? Assim, eu faço, eu marco o jogo, eu procuro adversário, e tem um negócio assim, eu era o famoso da turma, sabe? Jogar contra o Kleber Grabowska da Rádio Gaúcha, o que acontecia? Era pau e pau, e fechava o tempo, eu disse, cara, eu não aguento mais marcar jogo, é difícil os caras virem jogar na Zona Sul, e aí conseguem um adversário, vocês fazem isso, e com que cara eu fico? E eu não vou me meter em briga, né? Eu não vou me meter em briga, né? Daí eu tive a brilhante ideia de fazer o seguinte, eu não vou, tá difícil marcar jogo, eu vou organizar um campeonato, porque a gente tem um calendário, e aí surgiu a tal da Supercopa. Né? A gente participou as duas primeiras edições, na segunda a gente foi excluído por indisciplina. Né? Então, o meu time conseguiu ser excluído da competição por falta de comportamento. Cara, tá tudo errado, até que chegou um ponto assim, eu não quero mais isso aqui. Aí eu larguei. Quando eu larguei, uns 9 vieram junto. Não, se tu saiu junto. Então a gente tem praticamente um time, né? A gente começou a buscar mais 2, 3, 4, 5. Tá, conseguimos 15 pra começar. Tá, aí vem o La Barca. E aí 2009. Daí eu disse, cara, por que vocês vão mudar o nome do time de um cabaré? Mas não é cabaré, é barca, estamos todo mundo junto. Estamos na barca. Tá, vamos adiante. Aí chegou, acho que talvez o grande efeito do La Barca, que é o seguinte: o pessoal do cabaré nos ligou. Segura essa história aí. Segura essa história, nós vamos fazer um break, né? Um breakzinho. E aí vamos voltar com a história do La Barca. Só um detalhezinho aqui, eu não sei se a gente falou aqui que o depoimento inicial que abriu. Não. Aqui é do Rafael Collin, não falamos, né? Vocês conhecem a voz, todo mundo conhece a voz. Não, eu até mencionei ele. Mas tu falaste Collin, né? Mas nós não dissemos que é o Rafael Collin. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Bueno, nos assados hoje nós vamos conversar sobre ovelha.
Soruco, uma pena que nós vamos apenas conversar sobre ovelha, né? O bom era a gente degustar. E eu vou confessar, eu tenho receio, assim, eu não levo fé em fazer uma ovelha. Eu faço os outros tipos de carne, mas ovelha, eu não sei, parece uma lenda. Assim, não ovelha, levava, porque agora tu vais ouvir o papo, vais participar do papo aqui com o meu amigo Bernardo Ibargugem. Tá boa essa pronúncia? Ibargugem, isso é meio basco, né? Basco, tá. Total. O Bernardo veio aqui conversar conosco sobre ovinos. O Bernardo veio lá do Livramento, onde está o pai dele, meu querido amigo Atílio, tá vestido com a camiseta da PMP, Alimento Importa. E Bernardo, eu quero saber o seguinte, ovelha é realmente complicado de assar ou isso aí está faltando, digamos assim, uma estratégia de comunicação, ou os criadores de ovelha precisam disseminar mais a informação sobre os segredos da ovelha? Prazer em te receber aqui. Que bom, muito obrigado pelo convite, eu fico muito agradecido para a gente desmistificar algumas coisas, apesar de ter algumas precauções que são históricas com a carne ovina. A carne ovina se tornou uma carne segura, uma carne a princípio descomplicada, mas no mercado, principalmente gaúcho, no Rio Grande do Sul, ainda existem alguns abates que não são feitos de forma adequada, né, dentro de um frigorífico, e daí vem um pouco dessa lenda de cozinhar de forma diferente, que ela é complicada, e a gente veio com esse intuito de descomplicar e mostrar que é uma carne saborosa, é uma especialidade do Rio Grande do Sul. Pois eu ia começar muitos por aí, estados, né? Do Pampa, na verdade, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, certo? Que, aliás, compartilham o Pampa, o bioma Pampa, né? Isso. E muita gente vem aprender com nós como criar ovinos adequados, né? Então, eu espero que ao longo desse bate-papo eu convença que não é tão fácil e vale a pena experimentar. A gente, quando acaba dividindo em cortes menores, a ovelha, o cordeiro, né? Que a gente vende, a princípio vende cordeiros. Ele fica super fácil. Tu pode fazer numa frigideira, tu pode fazer no forno, pode fazer na parrilla, pode fazer de diversas formas, que é uma carne muito suave, saborosa e que agrada muitos paladares, mas realmente existe uma mística em cima da carne de ovina que é histórica. É, né? Histórica. Bom, o nosso negócio aqui é assados, tá? Então, assim, tô pegando disso que tu tá dizendo aí, pro cara que é um assador comum, assim, não vai se meter a querer assar um cordeiro aberto. Patagônico. Né? Patagônico, exatamente. Lá ele todo espraiado na beira de um fogo de chão ali, vai complicar. Então começa com uma paletinha, é isso? Isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta que seria assim bem básica, talvez. Tem que preparar ela de um dia para o outro? Tem que deixar num vinhadalho, em algum tipo de deixar numa salmoura? Ou dá para no dia seguinte fazer com sal grosso e já era? Ou dá para fazer as duas coisas? Tem vários jeitos. Uma das coisas que a gente quer desmistificar também, seja com a carne ovina ou outras carnes que vão para a churrasqueira, que a melhor forma do assador assar uma carne é a forma que ele se sente mais seguro, né? Então, assim, o cara que está acostumado a fazer com espeto há 35 anos e faz um churrasco maravilhoso, se ele quiser testar fazendo na parrilla, não tem problema, mas se ele quiser continuar assando no espeto, a mesa aceita tudo desde que ele entregue um bom alimento, né? Então, não existe a melhor forma. O que existe, até eu fui testado recentemente, uma amiga da minha esposa casou com um carioca. E o carioca veio morar no Rio Grande do Sul e ficou meu amigo, e ele disse, eu quero fazer churrasco, mas eu nunca fiz. Eu sempre comi qual é o churrasco. jeito certo de fazer churrasco? Eu quero provar o teu cordeiro e eu quero fazer o teu cordeiro. E eu digo, cara, então vamos. Eu vou te dar algumas peças menores que tu vai fazer quase como se fosse numa frigideira quente.
né? Então tu fazer um assado, por exemplo, a gente tem pacotes de filé mignon do cordeiro, 80 gramas de pura carne sem gordura, e que vem num pacotinho de 6 a 8, e que o cara coloca num fogo quente, né, na brasa quente, ele fica pronto em 5 minutos, mais rápido do que linguiça. Claro. Então, assim, o cara... E tem aquela mística assim, não, eu não posso comer carne mal passada de ovelha. Não, se ele vier de um frigorífico e vier com um selo CISB, CIF, o que for... Alguma inspeção que conste ali na embalagem, tá tranquilo. Isso, ele não vai adquirir nenhuma doença. Então, ele pode se permitir, assim como a carne de porco também existe a mística de tu não poder comer a carne crua. Sim. No cordeiro, tu pode comer a carne um ponto mal passado, que não vai ter problema nenhum. Isso é a preferência de cada um, né? Então... se fosse incentivar um amador, um churrasqueiro iniciante que está muito entusiasta por começar a fazer assado e principalmente a descomplicar o mundo dos ovinos, começaria com cortes menores que reproduzem mais ou menos uma situação que se ele já fritou um bife numa frigideira, ele tem noção, ele vai se virar bem. Ele sabe mais ou menos qual é o ponto que ele quer. Né? Então ele pode, o que a gente fala é que ninguém nasce churrasqueiro de uma hora para outra. Ele começa churrasqueiro fazendo algumas coisas erradas e vai aprendendo o que dá certo, o que não dá certo, a escutar quem está comendo. É um processo. Então, e assim, eu faço questão de não dizer assim, é limitante ou não pode fazer alguma coisa. E essa questão do temperar ou não temperar com antecedência, o que existia e o que existe muito é que grande parte do rebanho que era vendido há muito tempo no Rio Grande do Sul era um rebanho principalmente dominante de lã, né? E a lã, quanto mais tempo o bicho estiver vivo, mais tempo produz lã. Então, quando tu abatia uma ovelha, geralmente era uma ovelha mais velha. Para poder aproveitar o tempo dela de produtora de lã. Isso. E aí tu ia ter tu tinha um decréscimo na qualidade da carne. Isso. E daí a intensidade do gosto da carne, ela fica muito mais intensa no bicho mais velho. Era aí que eu queria chegar também. Aí vem a coisa aquele sabor meio acre que as pessoas... não... Ovelha é meio complicado, passa por aí, interessante. E aí as compensações acontecem, e o que fazem muito na França, em outros lugares, onde tem essa forma de fazer, que é temperando no dia anterior, deixando 24 horas marinando, é para compensar aquele gosto forte com um gosto que seja um pouco mais palatável. Mas quando tu tem um animal mais precoce, a carne tem um gosto muito mais suave, né? A gente fala que o gosto intenso no cordeiro está na gordura. Se tu não comer um pedaço muito gorduroso, tu não vai sentir aquela intensidade. Então, ela é uma carne super democrática, tão democrática quanto suíno, tão democrática quanto frango. E nós tivemos uma alteração. O Soruco, depois, quiser fazer perguntinhas básicas assim. Sim, eu estava lembrando, eu tive no fim de semana num supermercado e eu estava para escolher para um compromisso, e aí eu vi que tinha os cortes de ovelhas, numa parte eles eram normalmente uns cortes menores até. Sim. Até eu fiquei naquela, eu vi uma paletinha, não sei, mas é aquela história, né? Mas para hoje não dá, eu acho que eu vou ter que dar uma temperada antes, né? Mas então eu estava errado. Dava para fazer. Poderia ter temperado com sal grosso junto com outras carnes de gado lá e ia funcionar. E dá. O que a gente briga muito com a nossa empresa, né? A PMP Alimento e Porta, e a Fazenda Palomas é a nossa fornecedora da carne, que é a fazenda lá do seu Atílio. A gente briga para ter um pouco mais de visibilidade nesse consumo. Por exemplo, quando o Sorugo foi lá no supermercado, ele saber que é de um bicho novo, um bicho velho, e ele saber que tem mais intensidade naquele gosto daquela carne ou não. O que existe muitas vezes nessa cadeia da carne
é uma falta de transparência, né? Então, assim, tu não... Tem muita gente que gosta de um gosto mais intenso ou menos intenso e dá essa opção para o cliente, ensinar o cliente que tu tem essas opções é muito importante, né? Bernardo, nós estamos premidos pelo tempo. Eu queria que tu me respondesse assim, rapidamente. Houve uma transformação no cenário dos criadores no Rio Grande do Sul? Nisso que tu dizias antes. Primeiro se comia carne de ovelha de uma origem de lã. Nós temos hoje uma indústria mais forte, focada na produção de cordeiros para consumo de carne. De carne, é isso? Nós estamos... Como é que está nesse cenário? Assim, o nosso rebanho ainda, ele predomina a lã. Lã. Mas a gente tem raças de corte muito melhores que a Patagônia. E eu brinco que se a gente quisesse se reconhecer como produtor de carne de cordeiro, a gente conseguiria muito mais fácil que, quem sabe, a Patagônia, porque a Patagônia tem a predominância de lã e abate os animais muito jovens, porque senão ela perde qualidade no mercado, né? Então, e o Rio Grande do Sul tem uma população de ovinos de corte muito maior. Então, se a gente quiser se apropriar dessa diferenciação no mercado... Desse posicionamento até. Isso, e além do mais, preservando uma área de bioma, que é a criação extensiva de animais, ajuda na preservação do bioma pampa, a gente ia conseguir uma diferenciação muito grande. Todos os lugares que eu vou, eu falo que a gente está perdendo uma oportunidade de diferenciação. E cada vez mais outros lugares do Brasil estão se apropriando no mercado de ovinos e a gente não consegue exatamente mostrar essa diferenciação que a gente tem aqui. Mas tem evoluído bastante. Os criadores de ovinos de corte cada vez têm aumentado mais. E isso é muito bom, porque cada vez mais vai chegar mais qualidade na ponta e os clientes como o Sorugo vão conseguir... mais naturalidade, mais confiança ali, mais tranquilidade. Isso. Olha, eu quero te dizer o seguinte, Bernardo, que tu leve lá o recado para o meu querido Atílio, que vai ouvir o nosso programa, com certeza. Nós somos parceiros desse trabalho, tá? Sim. Eu adoro carne de ovelha. Acho que a gente tem que ajudar, né? Nós que temos aqui modestamente o nosso podcast, nós vamos ser parceiro dessa causa aí. Tá? Bueno. Então vamos ver se a gente daqui a pouco faz um programa direto lá da Palomas, entendeu? E no caminho a gente aproveita para fazer outras produções que tenham a ver aqui com o nosso programa, Tragos e Assados. Sim. Né? Quem sabe alguma coisa de futebol, né? De várzea. Campeonato de várzea no meio do caminho. Né? E vamos fazendo as escalas, né? A gente faz até um campinho para rolar a várzea lá. E já passamos ali pelo pessoal dos azeites de oliva ali. E tem o vinho também, tem a Vidigo. E tem os vinhos da campanha. Faz FTA by Livramento. Exatamente. Já vamos ver aqui um parceiro para nos ver uma van, uma condução. Exato. Já vamos adesivar tudo. Estúdio móvel. Sonhar é conosco mesmo aqui. Bernardo, meu querido, te peço desculpas pelo nosso tempo, que é curto, mas ao mesmo tempo te agradeço muito pela tua gentileza e tenho certeza que tu vais estar conosco em outras oportunidades. Tá bom, eu que agradeço. E para quem quiser nos acompanhar, entre nas redes sociais, somos PMP, lá a gente... PMP, Paulo, Melo, Paulo, né? Porque às vezes no rádio a pessoa não ouve, né? P de Paulo, M de Maria, P de Paulo, PMP. É o Pampa sem o A. Pampa sem o A. Ah, perfeito, agora facilitou. Tá bom. Então, e nos tem Instagram, tem Instagram, Facebook, a gente tá lá à disposição. Tá, e graças a Deus a gente tem um reconhecimento de restaurantes aqui em Porto Alegre, em São Paulo. Cada vez mais mercados se abrem e é uma baita oportunidade porque a gente consegue reconhecer o produtor daquela carne que é tão valorizada
em tantos paladares, né? Perfeito. Isso é muito bom. Sorucão, é isso, hein? isso. Pô, terminamos aqui o bloco com água na boca, né? Salivando aqui, já pensando naquele, né? Aquele sabor. Aquela paleta. Naquela paleta maravilhosa, douradinha. Fim de semana tem paleta Atlântica. Eu ia te dizer isso, tu és julgador, né? O nosso programa vai ao ar jurado. depois. É um problema ser jurado. Eu vou querer fazer um outro programa contigo sobre isso. O nosso programa vai ao ar no dia 26 e tu já vai ter julgado lá no Paleta Atlântica. Nós vamos voltar a conversar sobre isso. Tá bom. Beleza, Sorocão? Vamos em frente? Vamos em frente. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta para continuar esse papo sobre o futebol de várzea com o Paulo Trindade, que na verdade é o Pelé, Kleber Grabowska e Jarbas Almeida do Rangers. Como é que é a história do Labarca e do Cabaré, Kleber? Volta aí, vamos pegar dessa... Tava na redação, ligaram pra lá e um dos produtores, Kleber, o dono do teu time quer falar contigo. Puxa dono do meu time, vai começar o Labarca, não tem dono, né? Mas tá, vamos lá. Atendi ao seu Luiz, só. Eu sou o Luiz aqui, eu sou o gerente do Labarca, né? Casa de entretenimento adulto aqui. E eu tô fazendo uma consulta aqui com o meu departamento jurídico, a gente coloca Labarca no Google e o time de vocês aparece na frente da minha... Da chamada dele. É o mais acessado. Então, estou dizendo, vocês têm muito público e eu queria casar a minha marca com o time de vocês, porque uma coisa tem a ver com ainda bem que ele queria fazer uma parceria. Eu já achei permuta. Eu achei Uma aproximação. Aí eu falei pra gurizada, vamos nessa? Vamos, organiza lá. Tá todo mundo casado, né? Aí, não vou poder hoje, não posso, né? Não vai dar. Até que um dos tesoureiros do Labarca faliu com o time, né? Daí vamos atrás do seu Luiz. Aí fui eu numa missão, né, diplomática, né, e mais dois colegas. Só que aí o Labarca, o estabelecimento já não estava com um faturamento tão alto assim, né, e já não se interessou tanto. E aí, vamos fazer um plano comercial, não sei o que, daí no fim não deu, mas né, quase que fechou. E o nosso maior desgosto é que a gente jogava contra times que eram patrocinados pelo Labarca, né? E ele disse, olha, como a gente é trouxa, viu? Como a gente é trouxa. O time que tinha o nome da instituição não conseguiu. Olha só, como as coisas são feitas, né? Lá em Igrejinha tem o Rápido Labarca, que é uma transportadora. Daí um desses eventos da Rádio Gaúcha, o Edinho, que era parceiro do departamento comercial com o Paulo, apresentou, vou te apresentar aqui, não sei o que, mas... olha, eu tenho uma experiência parecida, quem sabe a gente não casa as marcas. Aí saiu um patrocínio. Né? Mas essa dissidência, que nem eu estava comentando, a dissidência ela é natural, prática, não digo que todos os clubes, né, da várzea. Nós também tivemos lá, nesses 47 anos, da dissidência que nasceu o nosso Ranger de hoje, né, que tem 47 anos. Que na época era o Sabiá e o Paulinho, né? Então dali veio essa ideia, plantou essa ideia do Rangers e a gente vem até hoje, justamente aí, infelizmente, trabalhando marca, né? Porque hoje, por exemplo, nós temos o nosso site, nós temos o nosso Facebook, Instagram, e tudo isso é feito com pessoas que se identificam com o clube, né? Não são só os atletas a gente bota eles para jogar. E a equipe diretiva, né, a gente está trabalhando sempre com uma direção de biênio, né? Temos o nosso CNPJ, né, que eu acho que no início nós estivemos falando de como se sustentar, né? Sim. Nós temos hoje, pagamos contador, né? Infelizmente, vou falar assim, os empresários, aquelas pessoas que poderiam de alguma forma motivar a várzea, incentivar a várzea, normalmente o pessoal quer dar um fardamento. Não, vou te dar um fardamento e tu bota meu nome lá. Nós nos preparamos, o Rangers, para fazer diferente. Ainda não conseguimos, né? Tudo tem um intuito. Então a gente está hoje ainda como pessoa jurídica, né? Agremiação. Estamos rigorosamente em dia, né? E queremos um patrocínio, mas um patrocínio que a gente possa se sustentar, ter situações... Nós tivemos agora, num período de 3 ou 4 anos, tivemos que eliminar um quadro. Nós tínhamos um quadro dos jovens. Uhum. Mas isso tudo era sustentado com recursos nossos, né? Dos atletas, mais um pouco do A, do B, do C,
para poder manter 2 horários. O custo fixo, mesmo não se jogando, ele existe, né? O local de guardar material, tudo isso é uma função da várzea, né? Então isso, a gente ainda está trabalhando. Isso é quanto, mais ou menos, assim? Hoje, nós, o Ranger, o nosso custo fixo hoje é em torno de R$1.000 a R$1.200 por mês. Quando nós temos os jogos, que a pandemia também deu um hiato desse tamanho, né? A pandemia nos afastou dos campos, mas a gente continuou tendo as nossas despesas, continuou mantendo a nossa estrutura. A gente tem local onde a gente guarda as fardamentos, guarda nossas, vamos falar assim, os mobiliários do Ranger, né? Então a gente fica naquela expectativa sempre de poder pagar as contas, né? Quando tem jogo, essa receita ela dobra, porque aí tu tem o aluguel do campo, aí tem que pagar o juiz, né? A gente gosta de jogar no campo. A despesa dobra. A despesa dobra, né? E tu tem um campo bom de várzea hoje, aí fazendo aquela saudosa lembrança, é raridade hoje. Então um campo bom da várzea, você vai ter um custo alto. Eu queria falar um pouquinho mais, eu não sei se o Kleber tem... Ô Ricardo, desculpa, só para responder para o Suruco, ele ter uma ideia. Hoje, um campo, o Frigosul que a gente joga, está em torno de R$600 o horário para um jogo. O Frigosul, em média, deve ter cerca de 8 jogos entre sábado e domingo. Exato. E isso mantém também uma estrutura, assim como outros campos fazem, manter a estrutura tanto da questão do campo, e aí entra cuidado com o campo, vestiários, e a gente sempre reclama de vestiário também, né? Porque o Batista nem sempre libera água quente. Batista, tá me ouvindo? E tem a questão, tem times de vários que jogam na PUC. A PUC, um horário lá é em torno de R$1.200, R$1.500, mais ou menos. Um horário é 2 horas? 2 horas. Horário de... Eu estou fazendo uma conta aqui, a gente arrecada R$1.500 por mês, né? A gente estabelece uma mensalidade. Quem é, digamos assim, o Bolsa Família paga um pouquinho menos, e a boa maioria paga R$60 por mês. Isso dá R$1.500, a gente recebe... arrecada 15.600 por ano, né? A gente não joga em janeiro e fevereiro, eventualmente faz um joguinho ali para fazer um churrasquinho na praia, alguma coisa, mas aí cada um, a gente racha o valor desse campo, não tira do caixa. E a despesa é praticamente, né? A despesa de campo é praticamente a mesma. A nossa despesa, ela tem um pouco não bem mais, justamente por ser essa pessoa jurídica, né? Porque a gente tem que manter o contador, que ele é mensal, né? Então tem várias situações que nós temos que manter como empresa, e na realidade nós somos uma agremiação de futebol amador, né? Futebol da várzea. O que eu queria, não sei, o Kleber está nos monitorando aí com o tempo, o que eu queria que vocês falassem um pouquinho, 2 aspectos, tá? O segundo eu acho que a gente podia deixar para depois, quem sabe num terceiro bloco, que é a coisa mais emocional, a coisa mais de como é que é estar lá jogando, família, essa coisa que o Colin falou ali, né? Verdade, da resenha, de se sentir um atleta naquele momento e tudo mais. Mas antes disso, eu queria que vocês têm como nos dar assim, um tamanho que é mais ou menos esse mundo da várzea, assim, vocês estimam que tenham quantos times razoavelmente organizados e com agenda, com torneios, torneios, exatamente, com habitualidade no Rio Grande do Sul ou em Porto Alegre? Quantas pessoas, assim, dá para... É um monte de gente, porque a gente pensou nessa pauta, conversando com o Paulinho, tu não tem ideia do que movimenta esse universo. Alimentação, é juiz, é uniforme, é aluguel de gramado. Eu vou fazer 2 paralelos. Tá? Eu me criei em Ijuí, né? Em Ijuí tinha um time chamado, tem até hoje, o Ouro Verde, né? E lá na década de 70 tinha um torneio de futebol amador patrocinado pelos Cigarros Arizona. Essa era a famosa Copa Arizona. E aí usava o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, eu acho que eram esses 4 estados, e eram regiões. Então, assim, vamos escolher o representante da Zona Sul do Rio Grande do Sul, aí pegava missões, dividia o estado em 8, e ali fazia as regionais e depois cruzava as sedes no mata-mata. E esse Ouro Verde, ele foi, acho que umas 3 vezes campeão do Rio Grande do Sul. E aí a final era em São Paulo, né, contra o representante do Paraná, de Santa Catarina, e o moleque travesso, que era o time amador do famoso Juventus da Rua Javari. Né? Isso, imagina, né? Um time de Ijuí sai para jogar em São Paulo, na capital, e as rádios de Ijuí, as duas iam acompanhar um time amador, porque era legal. Né? Depois o Cigarros Arizona, acho que fez umas 4, 5 edições, o Ouro Verde, acho que nunca chegou a ser campeão nacional, mas chegou à final, alguma coisa assim. Depois veio a Copa Ouro e Prata, que também era uma sequência.
E a última versão mais famosa é a Copa Paquetá, né? Que era uma competição não regional, mas muito grande em Porto Alegre, né? Que era onde a Paquetá tinha as lojas, né? Então, né? Essas são as versões. E eu faço esse paralelo porque lá quando eu morava em Juí, tinha time a andar com pau, né? E time bom, bom. Olha, lá em Juí sai Bonamigo, né? Sai Dunga, sai Paulo Baier, sai Leandro Guerreiro, né? Olha como a Várzea produzia jogadores. E isso é qualidade, é interessante. E tinha muito time, tanto que o São Luís fechou, o São Luís de Juí fechou o futebol profissional e o futebol na cidade continuou. Verdade. Porque tinha essa aderência, essa coisa. Aí depois de muito tempo eu saí da Gaúcha em 2019 e eu fui contratado para fazer comentários na Progresso. E aí tu cria amizades. Tá, e como é que tá o Ouro Verde? Fechou. Só tem o quadro social lá e os veteranos. Tá, e o outro não tem mais. E o outro se fundiu com o outro. Então lá em Juí, que tinha 100 times amadores, hoje faz um campeonato, tem 4. Né? E aqui em Porto Alegre eu vejo um movimento ao contrário, né? Está faltando campo, né? Mas está se tendo ideias, está se abrindo espaço, né? Eu acho que esse mercado é muito interessante, mesmo que a gente ache que a Várzea esteja morrendo. Eu acho que a Várzea não, ela está se recriando. Ela está se renovando, se reinventando, digamos assim. Nós tivemos uma queda muito grande no futebol de campo. Eu estou falando especificamente campo porque é onde é a nossa área. O futebol de campo, de alguns anos para cá, ele foi dividido em campos de 7, né? Acabou aquela... Em qualquer bairro nosso grandes aqui, áreas, a gente lembra de um campo. Qualquer bairro, se for na Zona Norte, Zona Leste, vai em Cachoeirinha, Gravataí, tu vai lembrar de vários campos que a prefeitura mantinha, né? Então o campo, ele ficou um artigo de luxo, raridade, né? Por quê? Isso é uma impressão minha, né? Que os futebol 7, a cultura do futebol de campo também diminuiu, né? Basta ver hoje os nossos clubes que estamos aí, né? Os gremistas e colorados, se tu te atentar, a dificuldade que é para eles formarem jogadores, que nem nós estávamos conversando aqui, nós produzíamos isso aqui na nossa região, no nosso estado. Hoje a gente tem que trazer o menino do Maranhão, o menino do Pernambuco para a Várzea. E essa turma que está fazendo a Várzea hoje é uma turma mais veterana, né? Uma turma força livre, vamos falar assim. A gente tem jovens no nosso grupo, mas a grande maioria é no força livre, que é o quê? É 35, é 40, é o de 50. Então a Várzea hoje, ela movimenta pessoas já bem estabelecidas, que estão definidas financeiramente, na sua grande maioria, né? E que se dedicam a um lazer, a um esporte, né? E também produzem receita, né? Manter essa cultura, ela é difícil tu te sustentar, né? Mas os clubes que estão fazendo, Canoas, por exemplo, é um lugar que a gente consegue perceber ainda que os campos continuam praticamente os mesmos de décadas, né? Aqui para a região nossa aqui teve uma redução absurda, né? Os campos da prefeitura, se você for no Araribóia ali, tu te apavora, né? For para outro lá, os campos também estão abandonados, mas não tem aquela cultura de agregar as pessoas. Porque aí vem Aí eu queria, no próximo bloco, vamos fazer mais um, né? Vamos falar da coisa da emoção, da pele, da coisa do visceral. Já vou dar um carrinho aqui, então. Paulinho já... Paulo tá se fardando aqui pro terceiro bloco. Nesse ele joga, tá bom? Voltaremos daqui um pouquinho para mais um complemento da conversa com Paulo Pelé, né? Com Kleber Grabowska e com Jarbas Almeida. Quem sabe do assunto, fala no Clube FTA. Fala pessoal do Clube FTA, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Vivian Castro, acadêmica de Educação Física, treinadora e analista de desempenho, completamente apaixonada por futebol e tentando me equilibrar nessa linha tênue entre paixão/clubismo e a análise, que hoje é um hobby, mas que um dia eu pretendo que seja uma profissão, né? Agradeço demais o convite para participar desse episódio falando um pouquinho sobre o Inter, que é meu time do coração. Então, o ano de 2022 ele começou com novidade no Inter, né? Novo treinador, nova comissão técnica, e por isso já foi necessário um ajuste talvez de ideias, planejamento e expectativa para esse início de temporada. Eu sou super a favor de utilizar a base no gauchão e estender a pré-temporada para o grupo profissional.
mas é uma coisa que raramente acontece por conta da cobrança e da pressão que existe, né? Principalmente em um time que já está há 5 anos sem ganhar a competição. Mas eu acho que nesse caso é necessário entender que o novo treinador ele precisa desse tempo de jogo mesmo. Ele precisa conhecer o grupo por completo e por isso ele acaba colocando todos a jogar. De vez em quando a base, majoritariamente, né? A base, de vez em quando os mais experientes, às vezes uma mescla entre esses dois. E isso mostra que realmente o Medina ele tá fazendo isso, né? Tanto que ele já usou, eu acho que a maior parte do grupo, se eu não me engano, um grupo que tem 35, ele já tinha usado 28, 29 jogadores. Então ele está realmente fazendo esses testes para conhecer o grupo por completo, né? Então a pré-temporada mais longa, ela vira um sonho, ela é um sonho adiado, né? Para 2023, talvez, conseguir colocar ali um pouco mais da base e no campeonato estadual e aumentar aquela pré-temporada do profissional para também tentar melhorar o início, enfim. Como é uma coisa que não acontece, é muito mais uma expectativa, uma ideia que o torcedor cria, né, de que aquilo dali poderia ser positivo para o clube. Eu realmente acho que pode ser, que são duas coisas aliadas que podem dar muito certo, que é o aproveitamento da base para talvez já conhecer melhor dentro da realidade profissional algum menino que possa subir e também melhorar o tempo de preparação da equipe profissional para iniciar após o campeonato estadual, né? O que eu espero do Inter nesse momento é justamente usar o gauchão para fazer todos esses testes possíveis, ajustar o time e enquanto isso acontece, tentar buscar bons resultados. Às vezes não são coisas que andam juntas, mas também querer uma mudança com 45 dias de trabalho não faz o mínimo sentido. Então, eu seguirei torcendo fielmente para o Inter e esperando que as coisas deem certo e se encaminhem logo. Eu acho que a gente precisa desse título estadual para que a falta dele pare de fazer estragos nos planejamentos e na continuidade para a temporada, né? Então, seguimos aí de dedinhos cruzados para que as coisas deem certo para o clube nesse ano. E sobre o clássico Grenal, eu não acredito em nenhum tipo de favoritismo para um lado ou para outro, tanto para Inter quanto para Grêmio, né? Mas, assim como já aconteceu em outros momentos, ele é um clássico determinante. Ele, por ser o único clássico possível do ano, digamos assim, né? De calendário, ele vai envolver uma atmosfera, uma energia diferente. Então, eu creio que vai ser diferente de tudo que a gente viu os dois times apresentarem até aqui. Eu espero que positivo para o Inter, né? Ele pode ser uma espécie de trampolim. O Inter que não está engrenando até então pode usar o clássico para que isso seja possível. Eu espero que isso aconteça como torcedora do Colorado, né? O meu palpite para o jogo, 1-0, aquele jogo feio, sabe? Que é a Grenal de Gauchão, ou então 2-1. Diferença pequena de placar ali, nada muito diferente do que acontece nos últimos tempos, e eu imagino e espero que seja positivo pro lado do Inter. Alô, pessoal do Clube FTA Futebol Trago e Assados. Aqui é a Paula Borges, tenho 32 anos, sou formada em Direito e torcedora do Tricolor Gaúcho. Então, o Grêmio vem de uma semana cheia após vitória de 4-0 em cima do São Luís. O técnico Roger conseguiu dar, enfim, a nossa tão sonhada leveza para o meio de campo, né? Ao optar por colocar Bitelo e Vila Sante, acabou deixando o time mais leve e com velocidade. O técnico Roger deixou, né, de lado a opção por um volante com características de armador, então a dupla mencionada acabou fazendo o jogo fluir. Ainda cabe destacar que, ao que tudo indica, né, o técnico Roger dará fim ao rodízio de goleiros, que foi algo criado pelo técnico Mancini. Pelos treinamentos, ao que tudo indica, o rodízio terá fim e o Roger manterá o goleiro Breno como titular. O Grêmio vem aí focado para enfrentar o Internacional neste Grenal, que acontecerá no Beira-Rio.
E podemos acompanhar também algumas provocações do lado de lá, né? Algo que geralmente acontece. Mas aqui eu ressalto, né, que o futebol ele se resolve dentro de campo e com os ajustes promovidos pelo técnico Roger, com os treinamentos, essa semana do Grêmio inteira de treinamento, acredito que o Grêmio vai com tudo para cima do Internacional e conseguirá conquistar a vitória. Essa é a minha aposta, a vitória do nosso tricolor gaúcho. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Muito bom o comentário, Paula. Para o pessoal do Clube FTA, que não tem a informação, eu gostaria de acrescentar aí, a título de curiosidade, que ela pertence ao Núcleo Rio Grande do Sul de um projeto chamado Bendito Seja o Futebol, BSF. Esse projeto está no Instagram, foi criado em 2012 pelo Douglas Rodrigues, jornalista, e reúne apenas mulheres fazendo comentários antes e depois das partidas de futebol, além do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde surgiu, e no Nordeste. Confiram lá e prestigiem o trabalho das meninas, que é muito interessante. Inclusive, aquela nossa locutora aí do Sport TV da Globo, a Renata, surgiu nesse programa, nesse projeto. Ela fez parte do projeto. Forte abraço. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Amigos e amigas do FTA, vamos ouvir agora algumas mensagens e depoimentos que recebemos do pessoal ligado ao futebol amador em nosso estado. Olá, eu sou o Vilmar Silva aqui de Santa Maria, tenho 52 anos, jogo futebol amador desde os 5 anos de idade. Comecei nas categorias de base do Mercúrio Futebol Clube, joguei até 2007, quando a equipe foi extinta. Hoje eu jogo na categoria de 50 anos nos Amigos do Gauchão. Em Santa Maria temos aí competições livres de primeiros e segundos quadros, e nos veteranos 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos, 65 anos. São competições organizadas veteranos pela FUVESMA, que é uma entidade que organiza o veterano. São 2 competições por ano. E no período de férias de dezembro a março, aí, equipes tradicionais aqui como Charrua e Membuí organizam as Copas de Verão. Santa Maria é pujante no esporte amador, no futebol amador em si. Tem várias equipes, movimenta mais ou menos, na categoria de veteranos, uns 33 mil a 4 mil atletas durante o ano, e é muito bom assim praticar o esporte, ver o pessoal cuidando da saúde, porque o futebol amador ele não consiste só no final de semana. O pessoal se prepara para os jogos, treina durante a semana, né? Então é muito bom, agrega não só a parte de saúde, mas também conhecimento, amizade, né? E o espírito de competição, que é uma coisa que é muito importante para o ser humano. Eu fico muito feliz assim em poder ter participado e estar participando dessa trajetória no esporte amador aqui em Santa Maria. A gente, ao longo do tempo, vai agregando amizade, vai agregando conquistas, e acima de tudo vai se mantendo aí com o espírito elevado e o espírito de competição, que é uma coisa que é importante para o ser humano, volto a dizer, que é muito bom e interessante, e faz com que a gente tenha metas, né, vá cumprindo as suas metas ali. É muito legal participar do esporte amador em Santa Maria. Nosso time é o Vila Cristal, existe desde 1938. É o time mais antigo de Porto Alegre na várzea em atividade. Nosso time antigamente tinha sede, tinha campo, tinha várias categorias. O que marcou muito nosso time foi na década de 70, se eu não me engano, 77 ou 78, a gente foi campeão de Porto Alegre. Meu pai e meus tios jogavam. Eles foram campeão de Porto Alegre numa preliminar do Beira-Rio. Eles foram campeão dentro do Beira-Rio. Tempo que o futebol amador é organizado pela Federação Gaúcha, né? Depois da década de 90, o nosso time perdeu o campo que a gente tinha, sede, e a gente ficou pro time não acabar. A gente começou a jogar semanalmente, cada final de semana em campos diferentes, né? E ficamos só com uma categoria, né? Tipo um mistão, né? Veterano com o pessoal mais novo junto. Mas nunca a gente deixando nossas raízes, nossa tradição de lado, que é os veteranos, nossa família. E nosso time tem os três irmãos, né? O Laco, o Lilão e o Macir. Um deles é meu pai. Os 3 eles jogam no time desde os 15 anos, desde o lado juvenil. Eles jogam há basicamente 60 anos no time. E os 3 ainda continuam acompanhando o time, né? 2 deles ainda jogam, né?
E pra gente se manter é união, né? A gente tem uma turma boa, tem o pessoal que joga 30, 40 anos no time. E a gente é unido, cada final de semana joga num lugar, a gente se divide para pagar o campo, fardamento também a gente se divide, fardamento de passeio também, pro nosso time não acabar, né? Essa, resumidamente, é a história do nosso time, Vila Cristal, time mais antigo aí de Porto Alegre, da várzea em atividade. Que legal que o Clube FTA está colocando esse assunto em pauta, uma paixão para todos nós, né? Então eu tô aqui para falar um pouquinho do CCB, Cristal, Copa e Bola, o nome já diz, o bairro Cristal, a bola é a paixão e o copo é o que complementa isso tudo no fim de semana, nos ajuda a relaxar, né? A terapia do fim de semana de todo jogador de várzea. Falando um pouquinho do CCB, o CCB foi criado então em 98, está fazendo 24 anos esse ano. E nós criamos o CCB por ter essa paixão em comum, né? Eu morei em São Paulo um tempo, quando eu voltei a turma estava um pouco dispersa, uns jogando society, outros salão, alguns campo ainda, e a gente resolveu retomar o campo com força. E aí criamos o CCB, cujas cores são laranja e azul marinho, e tem sido um prazer para todos nós esse tempo todo. Eu tenho certeza que estão na mesa aí outros times de várzea, provavelmente o Rangers deve estar aí, é um clube irmão nosso, de longa data. Eu inclusive joguei no Rangers, o Beto, meu irmão, jogou também, vários dos nossos jogadores no Rangers, alguns vieram de lá para cá, outros foram daqui para lá, e somos todos amigos. E esse é o ponto, eu acho que eu queria deixar registrado, que a gente nesse momento deixou de competir, né, jogar torneios e tal. A gente tem um calendário de todo ano já pronto e temos privilegiado ter amigos do outro lado, né? São adversários só no nome, porque na verdade são amigos de longa data. Então fica aí meu abraço a todos, um prazer falar com vocês e parabenizando mais uma vez o Clube FTA por essa ideia aí de tratar desse tema. Clube FTA. Hora de falar de trago. Pois, meus amigos e amigas do Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, o nosso papo sobre bebidas hoje traz um tema bem legal aí, né? Na minha época, a gente tomava uma caipirinha, tomava um whiskinho, tomava uma cerveja, tomava um gin tônica e não ia muito mais além. Claro que, digamos assim, a tradição dos drinks vem de longa data, mas eu percebo que atualmente a gurizada, que a gurizada para mim são os meus filhos, né? Um tem 29, 28, 29, a Júlia tem 24, 25. A gurizada hoje toma drinks diretaço, né? E aí eu convidei um cara que sabe tudo sobre drinks. Esse cara é o Thales Ferreira, que trabalha no Bar do Espartano em Floripa. O Bar do Espartano, que tem 2 unidades aqui na Orla, uma pertinho do gasômetro, e o Bar do Espartano da Pista, que é ali junto à maior pista de skate da América Latina. E aí o Bar do Espartano ainda tem outras histórias aí no Rosa e tal, e algumas outras parcerias em Imbé, se eu não estou enganado. Thales, eu queria saber o seguinte, meu querido. Quando a gente pensa em ter um kit básico para estar preparado para fazer drinks em casa, a gente divide o negócio em 2 partes. Equipamentos e materiais e a outra parte que seriam os insumos. As próprias bebidas, algumas especiarias, água, gelo, etc. É isso ou viajei na maionese? Tudo bom, meu querido? Prazer em falar contigo aqui no nosso programa. E aí, Ricardo, tudo tranquilo? Estou bem contente em participar dessa conversa descontraída da FTA. E segue o baile, vambora. E daí, o que tu me diz? É isso mesmo? Equipamentos e materiais de um lado e insumos de outro? Ou não é assim que tu pensa? Tu que é um cara que manja do Paranauê. Cara, basicamente isso, assim, né? Que a gente pode elencar como básico, né? São os materiais e os insumos, de fato. É exatamente isso. Tá. E o que seriam os equipamentos? Coqueteleira, macerador? Dá uma explicadinha para nós aí, para quem não tem muito essa vivência, essa expertise aí. Perfeito. Tia, eu vou começar fazendo um adendo para dizer que quando eu comecei por esporte com isso, na realidade a gente usava um pote de conserva, aquele de vidro, né, com a tampa, e era isso que a gente dava para fazer as caipirinhas. Então, pote de conserva, fechava ele, dava aquela sacudida assim e tal? Exatamente, um macerador, aquele bem básico de
de madeira, que a gente vai falar sobre ele depois, mas né, só para deixar esse adendo, assim, que quando a gente começou com isso na época da faculdade, eu e os amigos, assim, começou com brincadeira, a gente usava uns equipamentos, assim, bem rústicos, né? Então, a princípio a gente não precisa de muita coisa para começar essa experiência de drinks, né? Não precisa ser muito sofisticado. Não, precisa ser funcional, né? Perfeito, muito bom. Mas, em se tratando de equipamentos, de drinks, eu acho que a gente pode começar a dar um básico, assim, por cima, e depois aprofundar sobre o assunto, né? Então manda bala, vai falando aí que qualquer coisa eu vou te perguntando. Então, podemos começar pela coqueteleira, né? Que é bem importante pra gente fazer as nossas misturas, né? Sem aprofundar muito o assunto, né? A gente tem 3 modelos básicos de coqueteleira. A coqueteleira Boston, que é a mais usada hoje em dia pelos bartenders, que é aquela de 2 partes. Ela é composta por um copo de 480 ml e outro de 840 ml. Né? Essa é a básica, aquela que é mais utilizada em bares. Que rosqueia um no outro assim, e daí aí sacode isso? A gente prende uma dentro da outra. Uma dentro da outra, aham. Isso, exatamente. Essa é mais utilizada em bares pelo fato dela ter um maior volume e pelo fato dela ser mais prática para tu limpar e reutilizar. Né? Pô, sim, e no bar é aquela correria, aquela loucurada ali. Exatamente, né? Aí depois a gente tem a Cobbler, que é a coqueteleira de 3 partes, né? Que, diferente da Boston, ela tem um filtro integrado, né? E a sobretampa dela é um dosador. Então, a Cobbler, ela tem essa vantagem, né, de tu adquirindo esse material, a princípio tu não precisa nem comprar um coador, que é um strainer, né, e nem um dosador. Então ela já tem esse ponto positivo. Sim, né? Porque o pessoal pode achar que o dosador de repente é mais pro bar cobrar do cara, mas não, o dosador é importante nas medidas quando tu for fazer depois os drinks, as misturas, confere? Exato, manter o padrão, né? Uma proporção ali adequada para ficar no sabor esperado, né? Exatamente, né? Essa coqueteleira Cobbler, que é de 3 partes, né? Que é o copo, a tampa, que tem o coador embutido e a sobretampa, que fecha. Ela é a mais utilizada nos bares caseiros, né? Por ser mais facilmente encontrada e por ser mais barata, né? Show de bola. Se a gente pode dizer assim, que ela tem algum aspecto negativo, ou algo que não seria tão bom, seria o fato dela ter um volume menor, né? Basicamente varia em torno de 600 ml, o volume 600, 750, enfim, o volume da Cobbler, né? E como ela é pequena, ela acaba gelando o drink mais rápido, isso acaba influenciando na diluição. E dependendo do modelo, né, do fabricante, enfim, como ela gela e cria um vácuo dentro, às vezes é mais difícil de abrir, complica um pouquinho às vezes na operação, e por ela ser composta por 3 partes, ela tem mais reentrâncias para limpar, mais buraquinhos. Claro. Então, às vezes, durante uma operação de bar movimentado... não é a mais adequada. Exatamente, acaba se usando a Boston, né, que é essa de 2 partes, em detrimento da Cobbler, justamente por essa facilidade na hora de limpar. Espetáculo. E a terceira? Ainda tem uma terceira? Exatamente, é a Paris, né? Que, como o nome sugere, ela foi idealizada por franceses, né? A diferença dela, basicamente, é que ela tem um formato parecido com a Cobbler, que é de 3 partes, mas ela tem somente o copo e uma tampa, sem o filtro embutido e sem a tampa dosadora, né? Então ela seria, vamos dizer, um meio termo entre as duas. É um misto da Boston e da Cobbler. Exato. Tá. A questão da Paris é que ela é um pouquinho mais cara e ela é mais difícil de encontrar. Então, de repente, para começar a montar um equipamento de bar, ela vai acabar ficando em última escolha, ou vai ficando para depois, justamente por essa questão da viabilidade de encontrar e do valor que ela vai aparecer pra gente, né? Perfeito. Que é um valor mais caro. Perfeito. Meu amigo Thales, eu tinha certeza que o nosso tempo ia ser exíguo
para tanta coisa que a gente tem que conversar. Então é o seguinte, tu acaba de ser convidado para ser o nosso colunista, setorista de drinks e bares e coisas do tipo. Aí tu vais falar conosco sobre bebidas, especiarias, segredinhos, mistérios, dicas. E isso eu acho que não vai dar também num programa. Nós vamos falar, então, aí ao longo da carreira do FTA, que a gente imagina que seja longa, nós vamos conversando contigo e setorizando o negócio. O que tu achas? Pô, eu topo. Pode ser, professor? Com certeza. Eu nem te perguntei, também pode ser um programa, podemos fazer uma entrevista só sobre isso, sobre como é que foi a tua trajetória, né? Eu gosto muito de contar para as pessoas como é que foi a trajetória da pessoa que hoje é um especialista, digamos assim, é um conhecedor profundo, mas como é que ela foi fazendo? Tu contou um pouquinho lá no começo da tua lida, né? Então talvez a gente faça um papo somente sobre isso. Oh, perfeito. Eu agradeço pelo convite e fiquei bem contente e bora, disponível 100%. Jorge Soruco, segue o baile daí com os papos, que eu vou ali agora, até vou tomar uma coisinha, porque depois de falar com o Thales, me deu sede. Vai, Soruco, que é tua, meu querido. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta para o complemento desse papo sobre futebol de várzea. Fala, Bueno. Eu não, né, Soruco? Eu não jogo várzea. Infelizmente, eu já acompanhei nos meus tempos ali do Menino Deus. Paulinho conhece o Breno Miller. Aí tinha dois times ali do Saci, do Clube Social Menino Deus, que batiam uma bola no Marinha. Mas, infelizmente, esse universo eu não domino. Mas eu percebo que tem aí uma coisa muito visceral, uma coisa de alma mesmo. O depoimento do Colin falou um pouquinho sobre isso. Kleber, conta pra nós como é que é esse negócio do cara se sentir atleta, se sentir... Tu, no caso, é um pouco manager, é um pouco contador, um pouco de tudo, né? Mas eu quero saber do campo, da coisa de entrar no vestiário, as rivalidades. A Várzea reproduz tudo isso, né? Numa dimensão menor do que o futebol profissional, mas é a essência do guri brasileiro, né? E as gurias também, hoje em dia, né? De jogar bola. É isso? É isso, o Jaros falou um negócio também, que o sábado é a terapia, né? Mas ela é terapia no aspecto de estar com os amigos, né? De tomar uma cervejinha, de fazer um churrasco. Mas quando a bola rola... Quando trila o apito... Tem algumas pessoas que se transformam. Né? Aqui nessa mesa, inclusive? Mas eu comento em casa e comento com a família, é impressionante. O meu jeito de ser... trabalhando com as pessoas, eu sou extremamente cordial, carinhoso, sim, e eu me transformo no futebol. Uma paixão, uma questão de vencer, mas uma questão de luta, eu literalmente me transformo. E sinto essa questão de ser atleta, não de ser atleta, mas de ser jogador. Eu acho que a gente se prepara a semana toda, às vezes, tem fases, né? Quando tu vai chegando à idade, vai subindo a idade, tu vai te preparando mais. Exatamente por quê? E eu percebo isso quando a gente joga contra outros colegas, né? As pessoas se dedicam, porque elas querem ter uma performance. Eu já conversei com o Colin sobre isso, também com o Klebinho, eu vejo no time do Kleber isso. As pessoas querem ir lá e querem fazer o melhor. Então, vai aumentando a idade e tu começa uma preparação. Por incrível que pareça, a tua semana tu treina, tu corre, faz uma academia, alguma coisa, pra chegar no sábado... E não fazer fiasco. Não fazer fiasco. E a cobrança, te interrompendo, desculpa, a cobrança, o treinador, por exemplo, o treinador, ele tá a semana toda preparando, até uma homenagem aí pro nosso querido Baltazar, né? Que é um treinador que já está conosco na treinância há 6 ou 7 anos, mais ou menos, né? E a cobrança, Nós temos um slogan no Ranger que é o que o futebol se faz com alegria e comprometimento, né? Então, a alegria é essa de chegar, organizar a equipe de roupeiro, preparar o vestiário para receber os atletas, depois ir para o campo, a direção vir, dar aquela pegada, né? E depois passar a bola pro treinador. O time que nós vamos jogar é com o time do Cole, assim, tu já sabe, marca o Cole, se ele passar, tu faz uma cirurgia. Tem toda essa... Porque
tinha comentado de campeonatos, nós sempre jogamos contra os mesmos times. A gente tenta manter essa parceria. A gente joga uma lá no Frigosul, em Canoas, e visitamos o time lá. Né? Então é aquela história, né? Tem a ida e a volta. Isso é bom porque, né, não faz aqui o que tu não quer que faça na tua casa, né? Exatamente. E é legal porque a gente não tem assim uma grande rivalidade, não, né? E tem uma coisa, brigou, não sai mais jogo, né? Então assim, ó, esse time deu confusão, né? A gente não tem esse de punir, não sei o que, não sei se o cara tenha feito uma barbaridade, né? Mas assim, ó, vamos conversar, para de enlouquecer, vamos jogar bola, não sei o que. E a gente tem uma rixa sadia com o Sojão, né? Então assim, ó, estamos quebrados, tem jogo, Sojão, mas vamos jogar, mas o Sojão às vezes, a gente tá quebrado, quer saber, a gente dá uma postergada, a gente fica puto da cara com os caras, né? Entendi. Faz uma infiltração e vamos embora, porque... E aí vem esse negócio da paixão, que tu traz praticamente toda a estrutura do profissional, tu traz para dentro da várzea, porque todos nós somos um pouco de treinador, todos nós somos jogadores, todos nós somos profissionais. Nós temos muitos colegas que largaram a bola, mas não largaram em definitivo. Tem vários aí, falecido, Tarcísio jogou conosco, aqui da nossa região aqui, né? Então são pessoas, o Ribamar, que era um cara conhecidíssimo na várzea, né? Histórias maravilhosas, quer dizer, eu poderia aqui, tem muita gente pra gente falar, né? Mas o clube de várzea, ele espelha de alguma forma o clube profissional. Então nós temos o departamento de disciplina, né? Nós temos o treinador, nós temos o departamento de alimentação, que é a parte boa aqui, que nem tem o FTA aqui, que está falando do assado e do trago. Tem uma equipe que se preocupa. O que nós vamos... Não é só churrasco, também tem a panelinha, tem várias comidas diferentes que prepara justamente para todo mundo no sábado, né? Então existe essa adrenalina e a satisfação. Se eu puder resumir, a várzea é o prazer de sair da tua casa e poder encontrar os amigos, mesmo até que tu vai jogar contra. São amigos, né? São parceiros. A gente são adversários, mas não inimigos. O qual ele falou, dentro das 4 linhas o pau pega. Saiu de lá para cá, bora, vamos comer um churrasco, vamos fazer né? Então, a várzea, ela produz exatamente essa sensação. E vou te fazer assim um comentário. A várzea te traz a adrenalina que o futebol de hoje não está te trazendo mais. Exatamente. O futebol de hoje, eu não sou muito velho e não sou muito novo. Tu foi profissional, presidente. Tu foi profissional. Futebol, vocês não sabem, mas o Jarbas foi atleta profissional de futebol. Mas tá um saco de ver futebol, né? Então tu chega lá na Liga Televisão, ou tu vai pro... Porra, tu tem que ficar mascando ali. Tu olha futebol fazendo outra coisa. Aí tu vai pra várzea, aí lá tu não tira o olho. Lá tu sai pra cá, lá tu corre, lá tu xinga, lá sai tudo pra fora, né? Fulano! E o treinador, por exemplo, é um dos que mais se ferra, né? Porque ele tem que trazer a ideia, se o time perdeu, por exemplo, cai tudo na paleta dele, né? Mas aí vem a amizade, voltamos pro reencontro, pra satisfação, e é isso aí. O Colin usou a palavra felicidade. Eu acho que é uma boa síntese, né? É um conceito de estar feliz naquele momento que se repete a cada final de semana. E tem alguns rituais que são interessantes, né? Porque muitas vezes a gente tem que atender o apelo da gurizada. A gente tem um dos nossos integrantes, o Áureo, que é o mais longevo, que ele é de Encruzilhada do Sul. E aí lá tem o time que ele jogava. E aí a gente ia uma vez por ano à Encruzilhada para jogar uma bola e comer uma ovelha, né? Aí a gente criou lá a Copa Ovelha. Né? Aí a gente ganhou a Copa Ovelha, que não tinha uma ovelha como prêmio, infelizmente. E na volta o nosso ônibus sofreu um acidente. Chega de Encruzilhada, é muito perigoso isso aqui. Complicado. Mas em compensação, a gente estreitou laços com o pessoal de Bento Gonçalves. O primeiro era o Mustela, né? Aí o Mustela fechou, olha só, né? O Mustela fechou lá em Bento Gonçalves, sobra campo e falta time. Né? Eles fecharam o time deles e a gente estava jogando com o UTI, né? A última vez a gente jogou com o UTI. E na volta de uma dessas viagens a Bento Gonçalves, a gente passou por São Vendelino e descobriu que tem Oktoberfest em São Vendelino. Ou seja,
Jogamos em Bento sempre em outubro, para aproveitar a volta, parada técnica. Isso é felicidade. E fazendo assim um complemento nesse negócio da várzea, assim, informando, a boa receita do futebol de várzea para ser é ter um bom tesoureiro, né? Graças nós temos. Temos. Né? O bom tesoureiro é aquele cara que no momento ruim, ele segura, ele administra, né? Já tivemos, mas em especial, né, eu quero fazer um agradecimento ao Alexandre, né, o Cabeça, que é um escudeiro, a tesouraria nunca sai da mão dele, às vezes ele marca jogo. É as duas piores broncas da várzea: marcar jogo e administrar o financeiro, que é cobrar, né? Cobrar, pagar, entendeu? É o estresse, né? Pago semana que vem, deixa semana que vem. Não, aí chega no cara, semana que vem eu te pago. Aí tem aquele, e também tem que às vezes entender que o cara realmente está num momento de não poder pagar, né? Sim. E aí tem que ter aquele carinho, aquele abraço, aqui não, segura aí um pouquinho, vai melhorar. Então tudo isso a várzea te proporciona. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Nós vamos combinar. Paulinho quer falar um complemento? Cara, eu vou contar uma história que a várzea me salvou e o CCB me salvou. Um momento muito difícil da minha vida, que a minha mãe, quando minha mãe faleceu, ela ficou 1 ano e meio doente e foi muito complicado aquela época, porque tu trabalha, tu tem que estar dando assistência, é a tua mãe, tudo. E os melhores dias, os dias que realmente me faziam feliz e que eu descansava e que era a minha terapia, era o futebol de sábado. É verdade. E aí, tu explicar isso às vezes pra família ou pra tua namorada, né? Mas era um momento que eu, só de encontrar as pessoas, e casualmente a gente teve 2 situações naquele grupo ali, semelhantes, e as pessoas se abraçaram e o grupo me abraçou, nos abraçou. E casualmente, no dia 2 de agosto, eu fui jogar, num sábado, um jogo fora. Fomos jogar em Alvorada, e aí a mãe estava hospitalizada, e eu joguei, tomamos a cerveja ali, comemos alguma coisa rápido, e meu pai ligou, olha só, eu quero dar uma descansada, a mãe tá aqui, não sei o que, vem pra cá pro hospital. Não, pai, tô indo. E aí eu saí dessa confraternização, fui pro hospital e cheguei lá, e foi 5 minutos depois a mãe faleceu. E eu agradeço ela, e ela acho que me entendia tanto que ela esperou eu jogar, tomar minha cerveja para eu chegar e me despedir dela. Então assim, eu sou muito grato, e eu tenho e quando tu vai vivendo isso e tu vê as pessoas, porque a várzea também tem isso, as pessoas se abraçam, os grupos se ajudam muito. A várzea solidária, né? Já vi coisas assim fantásticas de pessoas fazerem pelos colegas, e assim como fizeram comigo, e são coisas que tu não tem às vezes até dentro da tua família ou em determinados grupos de amigos. É uma família que tu escolhe, que te escolhe, que tu escolhe. E existe uma cumplicidade, assim. Essas histórias, assim, todos nós, por exemplo, como grupo, também temos essa situação, né? É isso que a gente fala de família, né? Já tem muito time que coloca família tal, né? Porque o acolhimento é muito grande, né? O cuidado. Eu queria combinar com vocês, eu ia aqui, nós estamos sempre pressionados pelo tempo, né? Eu queria combinar com vocês da gente voltar a fazer um papo mais lá pro 2º semestre. E aí vocês vão vir aqui, ambos, vão me contar como é que foi, como é que estão andando os times, pós-pandemia, o que conseguiram fazer. Exatamente, porque agora a gente está se tudo der certo, né? Vamos bater na madeira aqui, a pandemia tá baixando a bola e vai dar pra gente voltar a se encontrar. Vocês vão poder voltar a jogar, sair por aí. Então nós vamos fazer um segundo papo lá no 2º semestre para ver como é que as coisas estão. Com certeza. E quem sabe até lá a gente consiga trazer mais números, mais informações, dados mais concretos. Fechado? Fechado. Certíssimo. Eu vou fazer um agradecimento de fechamento, que é aos nossos atletas, né, da várzea. A todos. Lógico que eu estou falando hoje aqui representando o Rangers, mas todos os atletas, em todas as circunstâncias, são pessoas que estão aí, merecem, e eles é que dão força para isso, né, para a várzea continuar viva, né? Então, parabéns aos atletas. Eles são o nosso motivo de estar lá. Muito bom. Kleber. E a gente tem muita coisa para
falar, né? Eu fico assim impressionado com a desenvoltura de algumas pessoas, tipo o Bruno do Rio Grandense. Ele largou o emprego dele para investir num campo e transformou o campo dele numa marca para promover torneio, né, de futebol de campo, né? O cara é vereador, né? E ele está usando o futebol, o esporte, para arrecadar alimento, material escolar, né? Isso é muito bacana, bonito, né? Legal, e até outro case aí que a gente poderia explorar é o Cunha. O Cunha hoje ele é assessor do Darley na Secretaria de Desporto pela essa expertise que ele tem como agenciador ou agendador de jogos, né? Ele pega o estádio do Veranópolis está sem atividade durante um semestre, porque o Veranópolis só está jogando a divisão de acesso. Ele vai lá, fala com a direção, sabe quanto é o aluguel do campo no final de semana. Ele vai lá, estádio de primeira divisão de futebol gaúcho, não sei o quê. E aí ele dá essa oportunidade pro time da Várzea, né? É verdade. Então, quem sabe vamos fazer o programa antes do segundo semestre, hein? Eu acho que vale. Eu acho que a gente até pode se comprometer, o Kleber, o Jarbas, eu e eu acho que a gente mobilizando outras pessoas, o próprio Colin, a começar a levantar números. Porque a economia que movimenta, essa indústria, tanto na questão dos campos, questão do churrasco, do trago, do assado, mas também a questão de material esportivo, chuteira, uma série de coisas que essa economia é movimentada por uma legião de pessoas sem nome, assim, teoricamente, né? Dentro dessa... Porque... Quando eu propus o assunto da Várzea, vocês ficaram assim, tá, mas o que é que nós vamos falar sobre Várzea? Tem muito assunto, né? É muito Eu até assunto. vou deixar aqui o meu site do Rangers. Por favor, manda. Que é o rangers45.com.br. Rangers45.com.br. Ali tem a nossa história, tem um pouco do que a gente já fez nesses 47 anos. Agradecer a vocês pelo convite e também a direção do Ranger, que é aqui também nos ajuda muito a manter esse clube. Show de bola. Muito obrigado, então, a presença de vocês nesse bate-papo. E voltaremos na próxima semana com mais um programa do Clube FTA. Futebol, trago e assados. O mundo da bola com outro sabor. Falou. Até mais. Sexy. Você ouviu o Clube F... Transmissão não autorizada. Aí, galera. Vamos lá, vamos ver se eu vou me incomodar. Mas eu vou sentar aqui, pegar a minha glacial. Tô sentando. Vou comer um salami. Um salaminho, escutando esse programa aí. Vamos ver como é que tá. Suruco, o que vocês têm pra falar sobre Várzea? O que você sabe de Várzea, meu Deus? É hoje que eu vou me incomodar. Sei, esse é o Kleber Grabowska? Eu joguei Várzea um tempo, né, Suruco? Tu não sabe disso, Suruco? Suruco, eu joguei Várzea, eu já joguei contra o Kleber. O açougueiro de Viena, que chamava o cara. Sério? Pelé? Não. O Paulo Trindade, aquele? Pelé? Vocês estão loucos mesmo? Acho que eu vou voltar a bater uma bolinha no final de semana. Vou ver um time aí. Será que tem lugar nesse Ranger aí? Ô, Bueno, dica de ovelha, hein, Bueno? Mas, cara, isso é muito caro. O açougue do Sujinho não tem isso aqui, meu. Só se mandar carnear, mas isso aí é coisa fina, hein? É bom esse Ricardo, hein? É bom esse Ricardinho. Deus o livre.